Bom dia. Na aula de hoje, a gente vai continuar o nosso curso e nós vamos tentar continuar analisando a estrutura da demanda agregada vista pela estrutura keynesiana. Ou seja, a economia keynesiana põe que a demanda agregada tem que se igualar ao produto, portanto, Y é igual a C mais I mais G. Na aula passada, a gente tentou analisar o G, onde a gente viu o que acontecia quando o governo procurava consumir. A função consumo do governo ela é restrita pelas suas receitas. Entretanto, nem sempre o governo se submete a consumir apenas aquilo que ele arrecada na forma de impostos. Então, ele pode se financiar, além de por impostos, pode se financiar por dívida e por senhoriagem, o que faz com que o governo ele não tenha uma restrição orçamentária em um determinado momento no tempo. Ele pode, durante muitos períodos, ter déficit, e aí, em algum momento no futuro, ele fica obrigado a compensar esse déficit com superávites, aquilo que depois a gente analisou sobre o nome de equivalência ricardiana. Então, na aula passada, a gente viu o terceiro componente dessa equação, que é a principal equação que o Keynes utiliza para analisar o equilíbrio da demanda com o produto, que é Y igual a C mais I mais G. Como a gente analisou o G, vamos agora analisar o C, que é o consumo. E como é a função consumo? Para Keynes, a função consumo, ela tinha o seu principal componente, a renda. Então, a função consumo keynesiana era uma função que, quando o indivíduo não tinha renda alguma, mesmo assim ele consumia, é o chamado consumo autônomo, que a gente vai chamar desse A minúsculo aqui. O A minúsculo é o consumo autônomo, que é a parte do consumo que não depende da renda. E aí, quando o indivíduo começa a ter renda, ele vai aumentar o seu consumo baseado no aumento da renda. Então, essa declividade aqui, quanto a renda aumenta em uma unidade, o consumo vai aumentar na unidade, vai aumentar em B unidades, que a gente chama de propensão marginal a consumir. B é a propensão marginal a consumir, que a gente está pondo de outra forma, né? O A dessa equação equivale aqui ao C barra, o B dessa equação equivale aqui ao C minúsculo, que multiplica o Y. Então, a ideia básica é pensar numa função consumo keynesiana como uma função onde o consumo depende do consumo autônomo A e depende do consumo que tem uma relação com a renda, ou seja, B é a propensão marginal a consumir que multiplica a renda. Então, consumo tendo dois componentes, A e BY. E quais são as hipóteses que Keynes utiliza a respeito da função consumo? Primeiro, a função consumo ela é crescente com relação à renda, né? Existe uma relação direta entre consumo e renda. Segundo, a propensão marginal a consumir é um número entre 0 e 1. Ou seja, para Keynes, o consumidor ele vai consumir uma parcela da renda que é alguma coisa acima de 0% da sua renda e alguma coisa abaixo de 100% da sua renda. Segundo aspecto, da mesma forma que existe uma propensão marginal a consumir, existe uma propensão média. Por favor, aqui, corrijam, aqui não é PMG, é PME, propensão média a consumir. O que seria a propensão média a consumir? Seria a gente divide o consumo total pela renda. Ou seja, aqui não é PMG, é PME, corrijam. PME é o quê? Seria algo que sairia aqui da origem e iria na direção de um determinado ponto. Então, quando a renda cresce em uma unidade a partir daqui, o que é que a minha propensão média a consumir me diz?
Aqui eu estou chamando não de PME, mas de PMC. Aqui, mesmo assim, é propensão média a consumir. Você apagar aqui o G, fica PMC, PMC, certo? Então, o que seria a propensão média a consumir? Se a renda é essa, quando eu aumentei uma unidade da renda, a minha propensão média a consumir foi nesse montante. Já quando a renda é bem maior, aqui, quando eu aumentei uma unidade, a propensão, a renda, foi o que aconteceu com a propensão média a consumir. Ela aumentou uma quantidade menor, né? Significa que a propensão média a consumir, ela é decrescente. Seria uma reta que sai da origem e vai na direção de um determinado ponto da renda. Quando a renda aumenta, o que vai acontecer? Essa declividade aqui, cada vez essa reta que sai da origem e vai tocar a curva de consumo em algum ponto, cada vez ela deixa de ser horizontal, deixa de ser vertical, o que acontece quando a renda é zero. Eu tenho, então, que a propensão marginal a consumir é uma reta absolutamente vertical, né? Mas aí ela deixa de ser vertical, quanto mais a renda cresce, mais essa reta se inclina, ficando cada vez mais na direção de ser algo horizontal, né? Se a renda for infinita, então a propensão média a consumir vai ser zero, porque essa reta que sai da origem e vai para o infinito se torna horizontal. Então, se a renda é zero, a reta é vertical, o que faz com que a propensão média a consumir vai ser igual a essa altura aqui do consumo autônomo. Então, basicamente, o que Keynes disse? Olha, a propensão média a consumir, ela vai diminuir quando a renda cresce. E o terceiro ponto das hipóteses de Keynes a respeito da função consumo é o mais polêmico de todo. Foi imediatamente rejeitado pela maior parte dos economistas. Que Keynes disse que a função consumo é função exclusivamente da renda e não é função da taxa de juros, ou seja, a relação entre a função consumo e a taxa de juros é zero. Isso, basicamente, põe Keynes numa posição de grande ataque por parte dos economistas, que consideram que a taxa de juros tem um impacto sobre o consumo, discordando, portanto, dessa hipótese, terceira hipótese de Keynes. Com relação às duas outras hipóteses, são duas hipóteses que foram inicialmente muito bem aceitas pelos economistas e, portanto, passaram a ser consideradas pelos economistas no rol das hipóteses que explicam a função consumo. O que seria, então, que é propensão média a consumir, certo? Não é o G, cortem esse G aqui. O que seria a propensão média a consumir? Seria consumo dividido por renda. O que é consumo? A, consumo autônomo, mais BY, propensão marginal a consumir, que multiplica a renda. Então, a propensão média a consumir seria A sobre a renda mais B, certo? Bem, como eu falei, as duas hipóteses foram bem aceitas pelos economistas, mas a terceira hipótese foi bastante contestada. O que a contestação dessa terceira hipótese gerou? Gerou, então, que os economistas passaram a trabalhar basicamente com as duas primeiras hipóteses. A primeira hipótese era o quê? Como B é um número entre 0 e 1, então a função consumo vai ser dessa forma e a propensão média a consumir vai ser dessa forma, uma reta que sai da origem e corta a função consumo em algum ponto, mostrando que nesse momento da renda a gente vai ter esse consumo. Essas hipóteses foram testadas e parecia que a primeira e a segunda hipótese estavam bem consolidadas com relação aos dados. Sempre que se testava hipóteses sobre função consumo das famílias em bases de dados anuais, se constatava exatamente isso que o Keynes tinha achado, a primeira e a segunda hipótese. Entretanto, o economista chamado Simon Kuznets, ele resolveu pegar dados não utilizando uma diferença de um ano para outro, mas utilizando dados sobre o consumo de uma década para outra.
E aí, quando ele pegou dados de consumo de uma década para outra, ele passou a rejeitar essa segunda hipótese, de que Keynes dizia de que a propensão média a consumir ela ia começar a diminuir quanto mais a renda crescia. No início, a renda era baixa, a propensão média a consumir é bem inclinada, quase vertical. Depois, a inclinação vai mudando, quando a renda vai aumentando, ela vai ficando cada vez mais horizontal. O que o Simon Kuznets descobriu? Ele descobriu o seguinte: isso é verdade de um ano para outro. Mas quando se pega de uma década para outra, a propensão média a consumir passa a se tornar constante. Ou seja, ela não varia tanto de uma década para outra. De um ano para outro, ela varia bastante, mas de uma década para outra, ela se torna uma reta assim, que parte da origem e sobe de forma a se tornar constante a propensão média a consumir. Qual a implicação disso? De uma propensão média a consumir que parte da origem e cresce de acordo com a renda. Veja bem, essa propensão média a consumir é uma inclinação comparada à função consumo do Keynes, uma inclinação mais vertical, né? Uma inclinação menos horizontal. A função consumo de Keynes tem uma declividade mais próxima da horizontal. A função que o Simon Kuznets descobriu de função consumo, que passou a ser chamada função consumo de longo prazo, ela é mais vertical, tem uma inclinação mais próxima da vertical do que a função consumo keynesiana. Com isso, os economistas passaram a chamar a função consumo keynesiana de função consumo de curto prazo e a função consumo descoberta pelo Simon Kuznets de função consumo de longo prazo. A implicação dessa função consumo partir da origem e crescer bastante de acordo com a renda é uma implicação bem interessante, pelo seguinte: resgata um pouco aquilo que a gente viu na equivalência ricardiana, de que se o consumo tende a ser constante, significa o quê? Mas ele varia bastante de um ano para o outro, significa que talvez um aumento do consumo significativo ou queda do consumo significativo de um ano para o outro acabe sendo compensado de forma a, quando a gente pega de uma década para outra, a função consumo de longo prazo ela acaba ficando constante. A gente já vê algo semelhante a isso nesse curso, né? Compensações. A gente tem uma coisa muito para cima, aí é compensado por algo um pouco para baixo. Pensando nisso, o Irving Fisher resgatou aquele conceito de equivalência ricardiana e pensou o seguinte: será que as famílias podem fazer a mesma coisa que os governos fazem? Ou seja, se eu tenho grandes variações do consumo, da função consumo de um ano para o outro, mas eu tenho uma função consumo constante, quando a gente fala em longo prazo, talvez seja algo semelhante ao que ocorre com relação à equivalência ricardiana. Né? O que a equivalência ricardiana dizia? A equivalência ricardiana dizia o seguinte: os governos não precisam ter um orçamento equilibrado todos os anos. Em alguns momentos ele pode ter déficit, em outros momentos pode ter superávit. O que importa é o quê? É que todos os déficits sejam cobertos por todos os superávites do ponto de vista intertemporal. Eu posso ter 10 anos de déficit, contanto que isso seja coberto por anos seguintes de vários superávites. Eu posso ter déficit num ano, superávit no outro, déficit 2, 3 anos seguidos, superávit posteriormente para compensar esse déficit. Então, a equivalência ricardiana está dizendo o quê? Pode haver grandes variações no déficit do governo de um ano para outro, mas o que importa é que, a longo prazo, os superávites acabem compensando esses déficits. Então, o Irving Fisher pensou em algo relativamente parecido para a função consumo. Ele pensou o seguinte: o que acontece se as famílias fizerem a mesma coisa? Ou seja, as famílias, elas podem pensar o seguinte: eu vou poupar agora, então
A renda que a família tem no primeiro momento é maior do que o consumo dela no primeiro momento. E aí, se ela poupa, o que é que significa que vai acontecer no segundo momento? No segundo momento, a família pode consumir a renda do segundo momento, mas também pode consumir a poupança do segundo momento, a poupança do primeiro momento que rendeu juros. Entre o primeiro e o segundo momento, essa poupança rendeu juros, então no segundo momento, a família consome a renda do segundo momento mais essa poupança. Quando a gente troca o S pelo Y menos C, a gente faz isso, e aí isso vai multiplicar por 1 mais R, tudo que for C eu vou pôr para o lado esquerdo, tudo que for Y para o lado direito. Com isso, a gente tem algo semelhante para as famílias que a gente viu para os governos. O que a gente viu para os governos? Tudo que ficava do lado esquerdo eram gastos do governo que tinham que ser rigorosamente igual a tudo que ficava do lado direito, que eram as receitas do governo ao longo do tempo. Para as famílias, a gente vai ter algo bem semelhante. Tudo que fica do lado esquerdo para as famílias é o consumo das famílias e tem que ser coberto pela renda das famílias, que é o que fica do lado direito. Tudo isso, obviamente, intermediada intertemporalmente, ou seja, a taxa de juros vai intermediar. Se eu quiser pensar não apenas em 2 períodos, mas em 3 períodos, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar aqui mais C3 sobre 1 menos R ao quadrado. E aqui eu vou botar mais Y3 sobre 1 mais R ao quadrado. Então, eu posso multiplicar, posso somar em ambos os lados infinitos consumos e infinitas rendas. Então, se a gente fizer aqui a fórmula do valor presente da renda, o que é a fórmula do valor presente? O valor presente é igual a capital dividido por 1 mais taxa de juros, que é elevado a N, que é a quantidade de períodos. Se a gente trouxer o valor presente da renda, é que o consumo em infinitos períodos vai ser igual à renda em infinitos períodos, certo? Então, basicamente, o que a gente tem é um gráfico assim, onde eu tenho aqui a renda no primeiro momento e a renda no segundo momento. O que acontece se eu resolver consumir, se a família consome mais do que sua renda no primeiro momento? A família vai entrar nessa zona, que é a zona de empréstimos. Para consumir mais do que sua renda, a família tem que ir ao banco, pedir dinheiro emprestado. E aí, a família recebe esse dinheiro emprestado, consome uma quantidade maior do que sua renda no primeiro momento, e com isso a família faz o quê? Ela se compromete no futuro a consumir menos do que sua renda no futuro. No período 2, o consumo vai ser aqui embaixo, a renda vai ser maior, por quê? O que vai ser essa diferença entre renda e consumo? Essa diferença entre renda e consumo vai ser o pagamento de imposto. Pagamento do empréstimo. Então, se a família tomar um empréstimo no primeiro momento para consumir além de sua renda, no segundo momento a família vai ter que pagar esse empréstimo, então vai se comprometer a consumir menos do que sua renda. Entretanto, a família pode pensar o seguinte: ao invés de consumir mais do que minha renda no primeiro momento, eu vou consumir menos do que minha renda no primeiro momento. Eu vou consumir um montante assim. Se eu consumir C1, um montante menor do que minha renda, eu bato aqui na minha reta de restrição orçamentária, eu bato aqui na área da poupança. Consumir menos do que a renda no primeiro momento significa poupar. O que é que essa poupança vai me dizer? Vai me dizer que eu vou, no segundo momento, consumir mais do que minha renda no segundo momento. E que diferença vai ser essa? A diferença entre o consumo no segundo momento, que é superior à renda, vai ser a poupança que rendeu juros. Então, essa poupança no primeiro momento rendeu juros, é a parte da renda no primeiro momento que rendeu juros, portanto, vai financiar um consumo acima da renda no segundo momento. Então, a ideia é, a família pode entrar na área de empréstimos, comprometendo o seu consumo futuro com o pagamento desses empréstimos, ou pode entrar na área de poupança, propiciando no futuro um consumo além de sua renda, porque é o retorno dessa poupança que vai aumentar essa renda. Muito bem.
existe um problema que pode surgir, né? Um problema que a gente já analisou, quando a gente viu que a equivalência ricardiana não necessariamente ocorre. Que problema é esse? Pode ser que uma família vá ao banco e diga, essa é a minha restrição orçamentária, e eu quero consumir além da minha renda, eu quero consumir num ponto aqui, C1, que vai tocar esse ponto D. Por quê? Porque esse ponto D toca uma curva de indiferença superior. Essa curva de diferença aqui, onde está o ponto D, é superior a essa curva de indiferença aqui, onde está o ponto E. Eu quero maximizar a utilidade do meu consumo, portanto, eu quero atingir uma curva de diferença superior. Eu quero consumir mais do que minha renda, porque assim eu tenho mais bem-estar ao atingir essa curva de diferença. Mas aí o gerente do banco diz, infelizmente, nós não podemos lhe dar nenhum empréstimo. Isso significa que toda essa área de empréstimos, que área de empréstimo seria essa? Seria a área da restrição orçamentária, Y1, né? A área de empréstimo, essa área de restrição orçamentária que está acima de Y1. Se os mercados financeiros forem incompletos, a família não consegue pegar esse empréstimo. A família, então, no primeiro momento, fica restrita ao quê? O máximo que a família vai consumir vai ser Y1. Por quê? A família não tem acesso aos mercados financeiros, então ela não consegue suavizar seu consumo consumindo esse nível de consumo que ela vai tocar essa curva de diferença superior aqui, no ponto D. Como ela não pode atingir esse ponto, o que é que ela vai fazer? Ela, no máximo, vai conseguir consumir Y1, o que significa que ela vai consumir no ponto E, que é um ponto de bem-estar inferior ao ponto D. Por quê? Porque ela não consegue aumentar seu consumo além de sua renda. Então, o consumidor acaba consumindo no ponto E, atingindo uma curva de diferença inferior, essa curva de diferença do ponto D. Isso tudo por quê? Porque os mercados de crédito, eles são incompletos, eles não são perfeitos, e aí isso faz com que ele limite seu consumo. O que acontece, então, se o consumidor se depara com essa restrição ao crédito e o governo acaba praticando uma política fiscal de diminuição dos impostos. Diminuição dos impostos significa que, de uma hora para outra, o consumidor viu sua renda aumentar. Então, essa restrição orçamentária que era aqui, vem para cá. O que acontece com a restrição orçamentária maior? Essa restrição orçamentária maior, talvez a restrição do empréstimo seja aqui. Aqui e aqui. O que acontece com a restrição orçamentária maior? Que aumenta para cá, fazendo com que a restrição do empréstimo venha para cá. Uma restrição orçamentária maior vai propiciar que o consumidor atinja essa curva de diferença aqui. Então, talvez ele consiga consumir no ponto D se o governo fizer um corte de impostos. Ou seja, se o governo fizer um corte de impostos, o consumidor, ao invés de fazer aquilo que está previsto pela restrição orçamentária, que é continuar consumindo a mesma quantidade e aumentar sua poupança, pode dizer que ele não aumente sua poupança, pode ser que ele aumente o consumo. Por quê? Porque ele já queria consumir mais do que sua restrição orçamentária permitia, porque a restrição orçamentária era quebrada aqui. Quando a restrição orçamentária continuar sendo quebrada, mas passar a ser maior, em função do corte de impostos, que traz a restrição orçamentária para cá, mas se a quebra da restrição orçamentária for aqui, então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que agora o consumidor vai poder atingir essa curva de diferença maior e vai poder aumentar o seu consumo. Ou seja, aquilo que é previsto pela equivalência ricardiana talvez não ocorra. O que a equivalência ricardiana prevê?
Os consumidores são racionais e vão ver, quando o governo dá um corte de impostos, o governo gera déficit e ele vai ter que cobrir esse déficit no futuro por impostos mais altos. O consumidor, ao ser racional, não vai aumentar o seu consumo, ele vai aumentar a sua poupança. Porque no futuro, quando o governo aumentar os impostos, o consumidor vai ter poupança suficiente para pagar os impostos mais altos no futuro. Mas se a gente vive em um mundo com restrição de empréstimos, talvez aquilo que é previsto pela equivalência ricardiana não ocorra. E o consumidor, de fato, aumente o seu consumo quando houver uma queda de impostos, que é uma forma dele atingir uma curva de indiferença superior, ou seja, ele aumenta o seu bem-estar ao fazer isso. Esse conceito, então, de consumo intertemporal, do Irving Fisher, é um conceito que vai gerar uma série de implicações. Ou seja, como é que o consumidor consome? Será que ele consome mais, já que o Simon Kuznets pegou dados com relação a décadas? Será que ele consome mais nas primeiras décadas de vida, entre 0 e 10 anos, entre 10 e 20 anos, entre 20 e 30 anos, até 40, 50 anos, e a partir de 50 anos ele passa a consumir menos, embora a renda dele possa até continuar subindo, mas talvez a partir dos 40, 50 anos ele possa diminuir seu padrão de consumo para compensar o consumo mais alto das suas primeiras décadas de vida, onde ele tinha uma renda muito baixa. Não pode fazer esse jogo intertemporal. É aumentar consumo, diminuir o consumo, aumentar a renda, diminuir renda. Então, fazendo esse jogo intertemporal, foi que o economista keynesiano Franco Modigliani, ele desenvolveu um modelo que ele passou a chamar de modelo de ciclo de vida. Como funciona a hipótese do modelo de ciclo de vida? Basicamente, Modigliani pensou em consumo em função de W, que é riqueza, e de R, que é função da renda. R é a quantidade de renda que ele tem pelo período em que ele passa trabalhando em sua vida. Ou seja, as pessoas nascem e podem nascer em uma família com determinada quantidade de riqueza. A ideia básica do Modigliani é essa riqueza ou pode ser zero, ou pode ser positiva, mas ela vai ser importante para determinar o consumo. Mas o mais importante ao longo da vida de uma pessoa para determinar seu fator consumo é a renda que ele obtém ao trabalhar. Então, o Modigliani, ele pensou basicamente o seguinte: do momento que a pessoa nasce até o momento que a pessoa morre, ela consome. E esse consumo vai ser coberto com a renda que ela tem durante o período que ela trabalha ou com a riqueza que ela tem, seja uma riqueza que ela acumula ao longo da vida ou seja uma riqueza que ela herdou dos pais. Tudo isso tem que ser dividido pelo período de tempo que ela viveu, certo? Então, eu divido a riqueza pelo período de tempo de vida, eu divido a renda obtida pelo trabalho pelo período de tempo de vida. E corrijam aqui não é igual, é vezes, certo? Multiplicado por Y. Riqueza sobre T não multiplica por Y, mas R sobre T multiplica por Y. A única parte que multiplica o Y é essa fração R sobre T. Está aqui, ó, multiplicando. Então, eu chamo alfa de 1 sobre T e eu chamo beta de R sobre T. Então, alfa multiplica Y e o beta, alfa multiplica o W e o beta multiplica o Y. O que é alfa? 1 sobre T. O que é beta? R sobre T. Certo? Basicamente, o que é que eu tenho? Eu tenho, então, a proporção média a consumir. A gente viu que o Kuznets desenhou a proporção média a consumir baseado, saindo da origem. Aqui, a gente está desenhando uma função consumo partindo desse fator alfa W que a gente vai chamar de consumo autônomo. Certo? Então, consumo autônomo, ele, a partir do momento que a renda é zero, a gente vai zerar o quê?
Renda igual a zero, zero que multiplica beta vai zerar, então a função consumo é só alfa W. O que é alfa W? Consumo autônomo, que é exatamente o consumo quando a renda é zero. Mas quando a renda deixa de ser zero, passa a ser alguma coisa acima de zero, então eu vou multiplicar essa renda por beta. O que vai ser beta? Vai ser a propensão marginal a consumir essa renda, né? Se eu divido tudo isso, se eu divido a função consumo por y, fica C dividido por y, que é a propensão média a consumir, alfa que multiplica W dividido por y, e beta y dividido por y, corta y com y, fica mais beta. Esse é o quê? O consumo médio, que a gente chama de propensão média a consumir. Certo? O que seria o beta? Beta é aquilo que a gente chamou de B na função consumo keynesiana, né? Na função do ciclo de vida do Modigliani, a gente chama de beta aquilo que a função consumo keynesiana chamou de B, ou seja, é a propensão marginal a consumir. Quando a minha renda sobe em unidade, quanto a mais vai subir o meu consumo? Beta. Certo? Muito bem. Antes de falar da hipótese da renda permanente de Milton Friedman, eu vou explorar um pouco mais o conceito do Modigliani, certo? Esse gráfico aqui não é o gráfico da renda permanente do Friedman, esse gráfico aqui é o gráfico do modelo de ciclo de vida do Modigliani, ok? O que o modelo de ciclo de vida do Modigliani me diz? Ele diz basicamente o seguinte: todos aqueles conceitos do Modigliani, W é riqueza, R é o período de tempo que a pessoa fica trabalhando, extraindo a renda. Poderia pensar em T, por exemplo, a pessoa vive 100 anos, então T é 100. R, eu penso o seguinte: a pessoa começa a trabalhar com 20 anos e para de trabalhar com 60 anos. Então, ela trabalha durante 40 anos. A riqueza que a família tem, mais esses 40 anos que ela passa obtendo renda, são o período de tempo em que ela obtém essa renda, somado com a riqueza da família, é isso que vai propiciar o consumo. E o consumo vai ser dividido por 100 anos, certo? Basicamente, esse é o modelo do Modigliani. Você pode mudar isso, né? Pode pensar, eu vou pegar esses 20 anos iniciais de vida e pegar esses 40 anos finais de vida e somar, pensar que tudo isso vai ser despoupança, então eu vou ter uma média. Eu vou ter, ao longo da vida, uma renda, onde a pessoa tem uma renda desde o momento que começa a trabalhar até o momento que se aposenta. O que acontece com a aposentadoria? A renda dessa pessoa cai para zero e permanece zero até o fim de sua vida. Esse período de tempo é o período de tempo onde começa a aposentadoria, e esse período de tempo é o período de tempo que ela vive como aposentada até morrer. Aqui. Por isso que o modelo é o modelo de ciclo de vida. Né? O que acontece? Ela tem uma renda enquanto começa a trabalhar até se aposentar. Mas o consumo, eu vou dividir o consumo, embora a função consumo aqui seja crescente, eu vou pegar uma média de consumo, né? Eu vou pegar essa média de consumo que está aumentando quando a renda aumenta e vou dividir. Então, eu vou ter um consumo médio que vai ser assim, uma reta horizontal. Por quê? Porque eu vou dividir o consumo pela renda e aí vou ter um consumo médio. O que é o consumo médio? Vai ser esse patamar aqui. Esse patamar, essa reta horizontal que vai desde o início até o fim da vida, vai ser o consumo da pessoa. Certo? O consumo da pessoa é do início ao fim da vida. Só que vai ter um período onde a sua renda é maior do que o consumo, que é o período em que ela poupa, e haverá um período onde a renda é menor do que o consumo, que é o período em que a pessoa despoupa.
certo? Poupança e despoupança, certo? Esses dois montantes, eles têm que se equivaler. Ou seja, aquilo que ela poupa tem que ser o suficiente para aquilo que ela despoupa. Então, esse período em que ela tem renda tem que ser suficientemente grande para compensar a despoupança do final da vida, depois que ela se aposenta. E o que é isso aqui? Isso aqui é a riqueza, né? Essa linha aqui é a riqueza, que vai subir até um determinado ponto. Até que ponto essa riqueza sobe? Desde o momento que ele começa a trabalhar e a renda é maior do que o consumo, então ele começa a acumular riqueza. E ele vai acumular riqueza enquanto ele estiver trabalhando, e a sua vida vai ser uma vida de acúmulo de riqueza enquanto ele estiver trabalhando. O que é o acúmulo de riqueza? Essa poupança que está rendendo juros, ele está aplicando, está rendendo juros. Essa riqueza vai chegar a um ápice. O que é esse topo da riqueza? O que é que a riqueza chega a um ponto de máximo aqui? Esse ponto de máximo da riqueza é exatamente o ponto onde acaba o período de trabalho da pessoa. Então, o indivíduo para de trabalhar aqui, a renda dele cai a zero. Quando a renda dele cai a zero, o que é que ele vai passar o resto da vida fazendo? Ele vai despoupar essa riqueza. Ele vai despoupar essa riqueza até que, no final da vida, haverá uma coincidência entre o fim da riqueza que ele acumulou ao longo da vida com o fim da vida dele. Aí você pode pensar, mas ele não pode errar esse cálculo e despoupar rápido demais, então a despoupança dele vai ser rápida demais, quando chega aqui, acabou toda a riqueza, mas ele ainda está vivo. O que é que vai acontecer? Ele vai ter, então, que passar a viver a partir da transferência de outras pessoas. O governo cria um estado do bem-estar social que transfere renda àquelas pessoas que não têm renda, para que elas possam manter esse padrão de consumo mesmo não tendo mais renda. Veja o consumo. O consumo está aqui, né? Peguei uma média de consumo ao longo da vida que vai fazer que o consumo seja constante. Certo? O consumo é constante ao longo da vida. Não significa que quando ele tem 10, 20 ou 30 anos, ele vai consumir as mesmas coisas quando ele tem 70, 80, 90. Não. O consumo está variando, claro, mas aqui eu estou dividindo o consumo total da vida dele pela renda total da vida dele, o que dá uma média, certo? Que é o consumo médio, ok? O que eu não estou fazendo média é o quê? Da renda, que vai ser até a aposentadoria, e da poupança, né? Aqui a poupança é positiva, aqui a poupança é negativa. E aqui a riqueza é acumulada para depois ser desacumulada. Pode ser que ele morra antes de consumir toda essa riqueza? Pode. Pode ser que ele vá consumindo a riqueza nessa velocidade aqui, 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 aqui. Quando chega bem aqui, ele morre e ainda tem uma quantidade de riqueza que ele não despoupou. O que vai acontecer com essa riqueza? Herança, né? Ou seja, o que é a herança? A herança é aquela riqueza que a pessoa estava despoupando, mas morreu antes de despoupar tudo. Então, a herança, essa riqueza que vai passar do indivíduo para os seus filhos, os seus netos, porque ele não conseguiu despoupar tudo ao longo de sua vida. Existe aquilo que a gente poderia chamar de herança negativa, né? A pessoa despoupou rápido demais, acabou, exauriu completamente a riqueza antes de morrer. E aí, ao invés de passar uma herança para os filhos e netos, acaba sendo sustentado pelos filhos ou pelos netos. Se a pessoa não tiver filhos e netos, talvez exista um estado do bem-estar social que vai sustentar a pessoa até o final da vida, já que ela despoupou rápido demais. Certo? Então, esse é o modelo do Franco Modigliani, que é o modelo do ciclo da vida. Certo? O modelo do ciclo da vida leva em consideração a riqueza da família, a renda do indivíduo que vai ser despoupado ao longo do tempo de vida que essa pessoa tem. Ok? E aí é importante esse conceito de consumo médio, né? Que
Não é que o consumo da pessoa vai ser constante, mas o conceito de consumo médio dá para ter essa ideia de que ao longo da vida ela vai consumir numa média que tem que ser compensado pela renda que ela tem quando ela está trabalhando e pela riqueza que ela acumulou quando ela deixa de trabalhar e está despoupando aquilo que ela poupou ao longo da vida. Ok? Para complementar esse modelo de ciclo de vida do Modigliani, tem um modelo que foi criado pelo conhecido economista da Universidade de Chicago. Modigliani também era economista da Universidade de Chicago, mas o Modigliani era economista keynesiano e o Milton Friedman é economista que participa da escola dos novos clássicos. O que o Friedman pensou? Ele complementou um pouco o modelo do ciclo de vida do Modigliani pensando o seguinte: ao longo da vida a gente tem renda, só que a renda que a gente tem ao longo da vida não é igual. A gente tem renda de formas diferentes. A pessoa trabalha, tem um salário, mas de vez em quando surge um trabalho extra que vai gerar uma renda extra. A pessoa joga na loteria e ganha uma quantia. A pessoa está trabalhando e aí a empresa pede para essa pessoa fazer hora extra durante um determinado mês. Então, essa renda extra, ela não pode contar como sendo uma renda permanente. Então, Friedman dividiu a renda Y entre YP, que é a renda permanente, e YT, que é a renda transitória. O que seria essa renda transitória? Seriam os trabalhos extras ou uma renda extra que surge para o indivíduo uma vez ou outra isolada na vida. O que acontece se o indivíduo ganha numa loteria e consome todo o ganho da loteria no mês que ele ganhou na loteria, pensando, mês que vem eu ganho de novo na loteria. O que o Milton Friedman pensa? O indivíduo não vai fazer isso porque ele vai saber que essa renda é uma renda transitória, não é uma renda permanente. O que seria a renda permanente? Aquela renda constante que ele ganha todo mês. E o que seria a renda transitória? São rendas que ele pode até ganhar dentro da empresa. Trabalha uma hora extra, faz um projeto que ele tem um ganho extra. Então, ou pode ser também fora da empresa. Ganha um bilhete de loteria, ou então está de férias, e aí surge um bico, e ele resolve trabalhar durante uma semana de suas férias para ganhar essa renda extra. Ou seja, ele divide entre renda permanente e renda transitória. Com essa divisão do Friedman entre renda permanente e renda transitória, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: o indivíduo vai consumir uma fração de sua renda permanente. E o que acontece com a renda transitória? Ele não vai consumir, ele vai poupar. Ou seja, o consumo daquele mês é baseado na renda permanente. O consumo ao longo da vida pode incorporar a renda transitória. Por quê? Ele vai poupar a renda transitória. Então, o consumo médio dele, C dividido por Y, vai ser a renda permanente dividido pela renda total, né? Que é essa taxa, né? Intermediado por essa taxa alfa. Ele não vai consumir 100% da renda permanente, vai consumir um percentual dessa renda permanente, mas a renda transitória tende a ir para a poupança, enquanto que a renda permanente tende a ir a sua maior parte para o consumo. Então, a ideia é que o Milton Friedman quis separar a renda total entre renda permanente, que financia o consumo, e renda transitória, que tende a financiar a poupança do indivíduo. Certo? Muito bem. E para acabar esse capítulo de função-consumo, a gente vai pegar o conceito, um conceito muito pitoresco do economista Robert Hall, que ele pegou o modelo dos novos keynesianos e dos novos clássicos e pensou o seguinte: Keynes pensa em uma função-consumo que independe da taxa de juros e que depende exclusivamente da renda. Modigliani, que é um economista keynesiano, trabalha essa renda de forma intertemporal. Irving Fisher também trabalha a renda de forma intertemporal. Modigliani ao longo de um modelo de ciclo de vida. Irving Fisher através de
trocas em consumo em diferentes anos da vida, sendo sustentado por rendas em diferentes anos da vida. Os modelos de Fisher e de Modigliani se complementam e Milton Friedman vai sofisticar essa análise ao introduzir o conceito de renda permanente e renda transitória. Foi o que o Robert Hall fez. Ele pegou esses modelos e pensou o seguinte: eu vou incorporar essa grande inovação da escola dos novos clássicos, que são as expectativas racionais. E aí eu vou pensar nesses modelos de função-consumo e vou incorporar expectativas racionais para prever o comportamento do consumidor. O que foi que aconteceu quando ele fez isso? Ele pôs esses dados num gráfico, e esse gráfico foi um gráfico onde não foi possível ver nenhuma tendência muito clara. O que acontece quando se desenha um gráfico cheio de pontos, e esses pontos no gráfico são pontos que são jogados de forma completamente aleatória, sem mostrar nenhuma tendência, ou negativa, ou positiva, ou horizontal, ou vertical, nenhum tipo de tendência. Um monte de pontos jogados num gráfico que não mostram absolutamente nenhuma tendência. Robert Hall chamou isso de passeio aleatório, ou seja, é um tipo de passeio que os dados fazem no gráfico, sem conseguir gerar nenhuma possibilidade de se fazer qualquer inferência. E o que o Robert Hall fez? Fez um gráfico como esse, da função consumo, só que ao invés de ter essa tendência positiva, ou de ter uma tendência negativa, o que aconteceu? O gráfico veio cheio de pontos, embolados, distribuídos, de forma que era impossível achar qualquer tipo de tendência. A esse gráfico ele chamou de passeio aleatório, porque os dados estão sendo jogados de forma a ser impossível encontrar qualquer tipo de padrão, não há padrão nenhum nesse gráfico. E aí, em função disso, ele cunhou essa frase: apenas mudanças inesperadas de política econômica podem influenciar a função consumo. Basicamente, o que é uma função consumo que utiliza expectativas racionais pode gerar, de acordo com Robert Hall? Ele disse que simplesmente não é possível de prever como será a função consumo, ou seja, se o governo faz um corte de impostos esperando que as pessoas aumentem o consumo, não é possível prever se o consumo de fato vai aumentar ou não. Pode ser que em determinados momentos o consumo aumente, aí o governo pensa, beleza, então significa que toda vez que eu quiser aumentar o consumo da população, eu vou fazer um corte de impostos. E aí, anos depois, o governo corta os impostos, o que acontece? O consumo não aumenta. Poxa, como o consumo não aumentou se alguns anos atrás eu fiz a mesma política de corte de impostos e o consumo aumentou? É isso que o Robert Hall diz. Aquilo que a política econômica do governo fez, achando que era uma tendência, não era uma tendência. Foi só uma coincidência passageira, que é o que acontece com o passeio aleatório. Alguns pontos do passeio aleatório, se você retirar todos os outros pontos, podem indicar uma tendência positiva. Mas, se você incorporar mais informação, ou seja, pôr mais pontos nesse gráfico, esse gráfico se torna um passeio aleatório, bem, às vezes um gráfico sem nenhuma tendência, nenhum padrão, é chamado de ruído branco. Então, isso ocorre porque as mudanças ocorridas não influenciaram as expectativas. Quando influenciou as expectativas, então, existe uma tendência. Mas o Robert Hall concluiu que quando a gente incorpora expectativas racionais no modelo de função-consumo, o que ocorre é que os dados mostram um passeio aleatório, ou seja, um gráfico de ruído branco, onde a gente não consegue encontrar nenhum padrão, nenhuma tendência. Então, em função disso, nada se pode dizer a respeito da função consumo
no que diz respeito a qual tipo de política é ideal. O governo deve fazer o quê? O governo deve aumentar os gastos, e aí o modelo do multiplicador keynesiano é o preponderante, ou se o governo aumentar os gastos, o multiplicador keynesiano vai se mostrar negativo, como ocorreu com alguns trabalhos empíricos que analisaram os gastos do PAC entre 2014 e 2016 no Brasil. O trabalho encontrou um multiplicador keynesiano negativo, ou seja, o governo aumentou os gastos e o impacto disso sobre a renda foi negativo. Algo que contraria completamente o multiplicador keynesiano, contraria completamente aquilo que os livros-textos de políticas macroeconômicos preveem, né? A ideia é o quê? Aquilo que o Robert Hall descobriu com passeio aleatório pode ocorrer, né? Mudanças que as pessoas já inferem, já esperam, não influenciam o consumo. Só mudanças inesperadas que as pessoas não anteciparam é que podem influenciar o consumo. De certa forma, esse modelo do Robert Hall, em alguns aspectos, corrobora a equivalência ricardiana e contraria. Mas, na macroeconomia, quando se investigar função-consumo, sempre a gente vai cair um pouco nesse debate. Debate, de um lado, os modelos de multiplicador keynesiano, multiplicador dos gastos, e, do outro lado, os modelos de equivalência ricardiana, que vão tentar incorporar esses modelos da função keynesiana, modelo de ciclo de vida do Modigliani, modelo de consumo intertemporal do Irving Fisher, modelo de renda permanente do Milton Friedman e, finalmente, essa conclusão do Robert Hall da existência de um passeio aleatório, ou seja, pode ser que nada pode ser previsto pela macroeconomia com relação ao consumo, o que gera uma série de questionamentos e deixa um pouquinho aberto o fato de que a gente precisa aprofundar ainda mais os modelos, e aí existem modelos mais sofisticados e mais profundos de análise da função consumo, que é o que vocês vão ver quando cursarem a disciplina de Macroeconomia 2. Né? Modelos que acabam abrindo a economia para o exterior, e aí tem uma série de implicações também em relação ao multiplicador keynesiano e a análise da função consumo. Então, é isso. A aula de hoje, a gente fica por aqui, e na próxima aula nós vamos analisar a função investimento, que é o terceiro componente. A gente já analisou a função gasto do governo. A aula de hoje, a gente analisou a função consumo. E a última aula do nosso curso desse semestre vai ser a aula de função investimento, onde a gente analisa o terceiro componente dessa identidade contábil de produto igual a demanda efetiva. Y igual a C mais I mais G. Analisamos o G e o C, só falta analisarmos o I, que vamos fazer na próxima aula. Então, até a próxima aula. Até lá. Tudo de bom. Tenham todos uma boa semana.